Unidade 1, Tecnologia, Corpo e Movimento na Era da Informação. Aula 1.2, Conteúdo, Arte Indígena. Habilidades. Aprofundar o vocabulário e o conhecimento dos elementos indígenas específicos das artes visuais. Explorar os diferentes elementos característicos da cultura indígena. Então, essa imagem aqui, que vocês estão vendo, né, aparentemente é o quê? Lembram, no componente de História, que vocês ainda vão passar por esse componente, né, disciplina de História, sobre a primeira missa no Brasil. Aí nós estamos vendo alguns nativos que nós chamamos de indígena, né, por um erro, né, foram chamados de indígena, mas sim conhecidos por nativos, porque eles já estavam no Brasil quando os portugueses aqui chegaram. Então, eles estão aí passivamente observando os portugueses erguerem uma cruz para celebrar a primeira missa. Será que esses índios eram tão passivos mesmo no momento que os portugueses chegaram? Ou isso apenas é uma visão de uma pintura estrangeira, de um artista estrangeiro que veio para o Brasil já com uma visão idealizada? Então, todo esse processo aqui, nós vamos falar então sobre a questão da cultura e a arte indígena, ok? Então vamos ver o que é isso sobre arte indígena. Vamos lá? Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, o território brasileiro era habitado por indígenas. Com o processo de colonização, buscou-se impor a arte e a cultura europeia. Os portugueses achavam que os nossos irmãos indígenas não tinham cultura, então eles quiseram impor. Vamos impor a nossa cultura e a nossa arte. Será que eles se curvaram a isso? Não é verdade? Isso não impediu a manutenção de outras culturas ancestrais, como a indígena e a africana, que estão enraizadas em nossa formação cultural. Aquilo que eu comentei com vocês no começo. Continuando. No Brasil, algumas regiões apresentam a maior presença da cultura indígena. Lembram que eu falei para vocês? A questão, nós, principalmente no Amazonas, a maior presença da cultura indígena? Pois bem, outras culturas africanas no cotidiano das pessoas. Então, em outros estados do Brasil, a cultura africana ela é muito mais presente, como na Bahia. Aí nós estamos vendo algumas imagens que nos remetem a justamente a cultura, o quê? A cultura indígena, certo? É importante destacar que não há uma cultura indígena, mas várias. Cada povo desenvolveu suas próprias tradições religiosas, musicais, de festas, artesanato, dentre outras. Continuando, a arte indígena se confunde com a cultura brasileira, que é resultado da miscigenação de vários grupos, dentre eles os índios. Ok, meus queridos? Então, nós acabamos de ver que a cultura indígena ela está presente no nosso dia a dia. Não existe uma cultura indígena, mas várias culturas, porque cada etnia, nós sabemos disso, cada etnia, o que são as etnias? O Guarani, os Tucanos, os Caiapós, são etnias diferenciadas. E eles têm o quê? A sua cultura, o seu modo de fazer as coisas, as suas tradições e os seus mitos. Eu trouxe para vocês algumas imagens desses nossos irmãos. Vamos ver? Então, aí nós temos vários índios, né, que têm o quê? As etnias diferenciadas. Nós podemos ver até pelo modo da pintura do rosto, né, a questão do cocá, a própria cor da pele. Então, esses nossos irmãos, essas etnias, eles também têm um modo diferenciado de habitação. Eles moram em habitações diferenciadas. E quais são essas habitações que nós vamos apenas ver algumas? Nós não vamos poder mostrar todas as habitações de todas as etnias, mas muitas conhecem vocês vão conhecer. Vamos ver?
Então aqui nós trouxemos justamente o quê? A oca. Quem é que nunca viu uma oca, ou então por um livro, até mesmo próximo da moradia de alguns, uma oca. Até no museu mesmo existe uma réplica de oca, né? Então o que é a oca? É a mais comum habitação indígena, principalmente entre os índios da família Tupi-Guarani, ok? Então aqui nós temos a oca, ok? E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês pesquisem aí nos livros, ou então na internet, alguns livros, o Museu de Brasília. Oscar Niemeyer, que é um arquiteto modernista muito famoso, que já faleceu recentemente, ele se inspirou para fazer o Museu de Brasília numa oca indígena. Sabiam disso? Pois é, vocês podem até pesquisar um pouquinho aí. Vamos continuar com o conceito da oca. Vamos lá? Então, a oca consiste em uma grande cabana feita com troncos de árvores e coberta com palha ou tronco de palmeira. Na oca podem viver várias famílias da mesma tribo. Então, dentro de uma oca pode-se viver várias famílias, porque existe o quê? Existe uma regra, existe um convívio que eles, né, fazem parte da cultura deles. Aí nós temos a maloca. Vamos ver o que é a maloca? Bem, aqui nós temos a imagem da maloca, certo? Então, o que é a maloca? Vocês já ouviram falar essa palavra, maloca? Com certeza sim, né? Então, tipo de cabana comunitária usada pelos indígenas na região amazônica, principalmente no Brasil e Colômbia. Lembra, nós estamos falando amazônica, por isso nós falamos do Amazonas e Colômbia, porque a Colômbia faz parte dessa região amazônica, tá? Cada tribo desta região possui esse tipo de habitação com características específicas. Aquilo que eu falei para vocês, meus queridos, que cada cultura, cada etnia tem a sua característica, ok? Então, a taba, agora nós vamos ver a taba, vamos lá? A taba, a habitação indígena menor que a oca, né? Então, a taba, ela é menor do que a oca, também de origem tupi-guarani, e é um termo mais usado pelas tribos da Amazônia. Nesta região, também serve para designar aldeamento indígena. Vocês estão vendo aí? É como se fosse um conjunto habitacional, elas ficam uma ao lado da outra, né? Várias comunidades, andando pelos interiores do Amazonas, a gente percebe a organização de algumas comunidades, eles têm esse feitio. Eles vão fazendo rodeamento e há uma questão de socialização ao centro, que nós temos justamente essa origem, nessa influência indígena na construção. Aí nós temos a tapera. Já ouviram falar da palavra tapera? Aí vocês estão vendo uma tapera. A tapera é essa casa danificada, essa casa que serviu de habitação para os índios, mas nós sabemos que algumas aldeias indígenas, elas são o quê? Nômades. A partir do momento, elas abandonam aquele local e vão fazer aldeia em outro local. Por que eles fazem isso? Justamente para que a terra se renove, floresça novamente, os animais, né, se reproduzam. Isso é o ciclo da vida e eles respeitam isso. Então, a tapera, em tupi, palavra significa aldeia extinta, que não existe mais, que eles abandonaram. Portanto, uma tapera é um conjunto de habitações indígenas que, quando abandonada pelos índios que ali viviam, tapera geralmente encontra-se em ruína e é ocupada pelo mato. Aquilo que eu falei para vocês, lembram? Que ela vai ser abandonada para que a natureza faça o seu ciclo correto. Eles usufruíram sem danificar e a partir dali não serve mais, eles abandonam e ali o mato vai cobrir, porque é feito de barro, de palha, tem nada que vá prejudicar o meio ambiente. Opi, vamos ver? Então, o outro aí, né, uma espécie de casa de rezas. Então, é como se fosse a igreja, a nossa igreja, né? Então, Opi é uma casa de reza dos índios, servem também para a realização de festas religiosas, rituais e rituais sagrados, ok? Então, esses aí são alguns tipos de habitações que algumas etnias indígenas utilizam. Algum de vocês aí deu para identificar alguma palavra, algum conceito, alguma imagem? Nossa, isso aqui faz parte mesmo, eu conheço isso aqui.
né? A oca, a maloca, a tapera, vocês já ouviram falar? Né? Então, tem essas influências que nossos irmãos indígenas nos deixaram, a questão da habitação. Como eu falei para vocês, Oscar Niemeyer se inspirou na oca indígena da América do Sul, dos indígenas da América do Sul, para construir o Museu de Brasília. Se vocês forem observar a imagem do Museu de Brasília, ele é no formato de uma oca, ok? E aí, continuando o nosso assunto, vamos lá? Atualmente, existem cerca de 3 centenas de etnias de índios no Brasil, embora cada uma delas seja detentora de costumes diferenciados, ok? Em virtude do desenvolvimento de características próprias, muitos desses costumes são encontrados em várias tribos. Então, não há uma unicidade, são variadas, são a miscigenação, são vários. Vamos ver agora? Desta forma, cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria, culinária e plumagem resultam em uma arte tradicional comum. O quê? Resultam em quê? Na arte indígena. E aí, vocês reconhecem algumas coisas? Continuando, vale lembrar que a utilização de partes de animais no artesanato é exclusiva dos povos indígenas, mas a sua comercialização é proibida. Então, dentro do contexto, né, os indígenas eles utilizam a plumagem de animais, de pássaros, mas eles podem utilizar para o seu fim o quê? Religioso, cerimonial, eles podem utilizar, mas para comercialização, para venda, a plumagem de animal é proibida. Tá? Então, eles não vendem para comercializar, ok? E aí vamos falar sobre a plumagem. Vamos lá? Os objetos confeccionados com penas e plumas de aves são utilizados por muitos índios brasileiros durante rituais ou como ornamentos. Representa uma técnica muito antiga, repleta de significados, sendo um artesanato essencialmente feito de penas. Então, a plumagem ela é feita de penas. E essas penas, vamos lá ver? Penas retirada das asas e da cauda das aves, considerada as maiores. Então, as penas, elas são retiradas das asas e caudas das aves, certo? Plumas. Da onde são retiradas essas plumas? Retirada das costas e peito das aves, sendo arredondadas, menores e mais largas. E aí nós temos a plumagem. Aves menores de diversos tamanhos são retiradas do pescoço, costas e abdômen das aves, específico de determinadas tradições. Então, cocar, disposição e as cores das penas do cocar não são aleatórias, gente. Além de bonito, ele indica a posição de chefe dentro do grupo, simboliza a própria ordenação da vida em uma aldeia. É uma forma de arco, uma grande roda a girar entre o presente e o passado. É uma lógica de manutenção e não de progresso, explica, né, o Luiz. A aldeia também é disposta assim. Lá cada um tem o seu lugar e sua função determinados. E aí nós vamos ver um vídeo que vai falar justamente do cocar. Prestem atenção, muita atenção. Vamos lá? Cocar. A cor mais forte, vermelho, representa a casa dos homens, que fica bem no coração da aldeia. É a Prefeitura Caiapó, presidida apenas por homens. Aí, eles se reúnem diariamente para discutir caçadas, guerras, rituais e confeccionar adornos, como colares e pulseiras. O amarelo refere-se às casas e às roças, áreas dominadas pelas mulheres. Nesses espaços, elas pintam os corpos dos maridos e dos filhos, plantam, colhem e preparam os alimentos. Esses lugares têm a mesma distância em relação à casa dos homens. O verde representa as matas, que protegem as aldeias e, ao mesmo tempo, são a morada dos mortos e dos seres sobrenaturais. São consideradas um lugar perigoso. Então, aqui eu trouxe para vocês sobre a cestaria. Aí vocês estão vendo paneiro, né, vários objetos
que representam a cestaria, que diz o seguinte: a cestaria é uma arte milenar. Cada grupo indígena expressa por meio dos mais diferentes materiais suas diferenças culturais nas múltiplas formas e técnicas do trançado. Aqui vocês estão vendo justamente essas técnicas e esses utensílios que eles fabricam, né? Algumas pessoas chamam de arte. Eles fabricam por uma necessidade esses utensílios para sua sobrevivência, para armazenar, guardar, certo? Nada de objeto decorativo, eles fazem para suprir as suas necessidades e os seus afazeres domésticos. E aí nós temos os trançados, vamos ver? Novamente aqui, né, os trançados que vocês estão vendo, técnica de interpor alternadamente elementos vegetais previamente preparados para construir manufaturados, planos ou recipientes. Aí vocês estão vendo novamente, né, os trançados, que eles vão produzir o quê? Vão produzir rede, chapéu, tipiti, né, paneiros, aquelas armadilhas para pegar animais, ou então peixe para sua sobrevivência, certo? E aí, continuando sobre o trançado, vamos lá? A composição desses elementos, palha, tala, a maneira pela qual interceptam um ao outro e o seu espaçamento provém a chave das técnicas do trançado. Então, essa técnica é utilizada de várias formas. O espaçamento, a forma como é colocado a fibra uma ao lado da outra, o colorido, como vocês estão vendo aí, o chapéu, esse colorido, quer dizer, são materiais diferentes ou que foram tingidos naturalmente, ok? Então, esse também faz parte do trançado. Continuando com o trançado. Vocês estão vendo outras imagens aí sobre a questão do trançado, desses utensílios que eles fabricam. Quantos aí não tem na sua casa? Né? Algum trançado, alguma coisa indígena, abano, principalmente quando vai fazer aquele fogo para assar o peixe, não é? Eu adoro aquele abano, né? Então eles utilizam esses trançados. Os cestos são utilizados para uso doméstico, na manutenção e transporte de alimentos. É mais praticado pelas mulheres, que desenvolvem variadas formas de trançado em diferentes formatos. Então, existem vários formatos de cestos e trançados, ok? Continuando, quais são os mais comuns? Vamos ver? Então, os tipos mais comuns de utensílios são trançados para uso doméstico e conforto doméstico. O que é o conforto doméstico? A rede que nós estamos vendo aí, que é feita de cipó. Nós temos a peneira, nós temos o abano, nós temos o local para colocar a cuia, né? Já coloca todo esse adorno. Então, esses trançados fazem parte disso aí. Então, aí nós temos defumador, a esteira, rede de dormir, suporte de cabaça, que é justamente a cuia, tá? Que tem aí vários exemplos para vocês. Continuando em relação a esses trançados, vamos ver? Trançados para caça e pesca. Olha aqui, quem é que nunca ouviu falar da palavra arapuca? Né? Justamente aí na primeira imagem nós temos a imagem de uma arapuca. Caniçada, né? Que é justamente para pegar o quê? Uma presa, fazer uma caça. Nós temos o covo, que é justamente utilizado para pesca. E a naça também para pegar animais. E nós temos o socó, que justamente é para pegar esta ave. Para quê? Para a utilização das penas e, às vezes, para alimentação. Ok? Continuando em relação aos trançados. Então, nós temos também o trançado para quê? Para facilitar a nossa vida e a vida dos indígenas. E eles usam esse trançado para quê? O cumatá. O cumatá é como se fosse uma coadeira, que eles vão ralar a mandioca para escorrer, não é verdade? E a partir dali, tirar o quê? A peneira também, que vai ajudar a secar aquela mandioca e outros vamos dizer, raízes e etc. que são utilizados. Nós temos o tipiti. O tipiti eles vão colocar, né, a matéria-prima, que pode ser a mandioca ou a macaxeira, e vão espremer para tirar o quê? O tucupi. Não é? Esse tucupi que nós fazemos faz parte da nossa culinária, com o tacacá, com o pato no tucupi, com o peixe no tucupi. E aí, continuando, nós temos também os trançados, que
que são os trançados de carga, que eles utilizam para carregar o quê? Criança, a macaxeira, o que eles vão colher na horta, né? Então, nós temos aí o aturá, o cesto caranguejo, cuneiforme, cesto caranguejo quadricular, gaiola, trançados. Então, esses aí que vocês estão vendo nessas imagens são justamente esses trançados que são o quê? Para carga. Olha aí, justamente a tipóia que ela usa, né, vem na cabeça e serve também para carregar a criança, mas a tipóia também muitas vezes é utilizada nos pés, para quê? Para apanhar o açaí. Através da tipóia, eles sobem com mais facilidade numa árvore de açaí, na palmeira do açaí, certo? E nós temos os trançados de adorno. Vamos ver? Então, o trançado que também é utilizado para adorno pessoal, nós temos o aro trançado, a bandeira trançada, cesto, chapéu, trançado a cinta, o cinto trançado, certo? A coroa, a ferradura. Então, aí nós temos o parasol, que eles utilizam para quê? Para o seu utensílio, para o seu uso pessoal. E nós, né, considerados da cidade grande, estão aderindo a essa moda, a esses acessórios dos nossos irmãos indígenas, que vão fazer parte do nosso dia a dia também. Quantas pessoas usam a pulseira, os balaios e etc., e não moram numa tribo, moram na cidade petrificadas, na cidade grande. E aí nós temos outros trançados que são específicos de venda, né? Vamos ver? Então, como eu falei para vocês, esses trançados já estão saindo da aldeia, eles estão, vamos dizer, alcançando as capitais, o estrangeiro, né? A venda faz muito sucesso. Então, aí nós temos o cesto, abanos e tipiti. Então, a cerâmica é um exemplo de arte que não está presente em todas as tribos indígenas. Ela não está presente, mas ela faz parte da maioria. Os índios que a desenvolveram fizeram como tal exemplicidade, suas formas e pinturas são o resultado dessa qualidade. Algumas cerâmicas indígenas, elas não têm pintura, tá? Elas são bem rústicas, dependendo de cada etnia, tá, meus queridos? Então, não é uma cerâmica indígena necessariamente não precisa estar adornada, não precisa estar pintada, tá? Dependendo da etnia, ela vai ter a sua simbologia. Então, as máscaras, elas são utilizadas em cerimônias no momento das danças com o objetivo de afastar os espíritos. Eu trouxe alguma imagem aí, uma imagem, mas que tem outras diferenciadas, ok? Diz a lenda que as máscaras representam as entidades que conflitavam com os índios no passado. Deste modo, as festas e danças são feitas para alegrar e acalmar essas mesmas entidades. Então, tem todo um cunho religioso. E aí nós vamos falar de uma coisa bem interessante, que é a pintura corporal, que os índios utilizam muito, mas eles usam para se pintar o quê? Produtos natural, que com a lavagem, 3 dias tomando banho, sai, tá? A pintura corporal é usada em certos rituais e, de acordo com o gênero e idade, sua finalidade é indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo. Os índios, eles fazem a sua pintura corporal, né, para festejar, celebrar cerimônias, caças e até guerras. Só que eles utilizam o material natural, que é principalmente o urucum, o jenipapo e o carvão, tá? Para fazer essa pintura. Continuando, as tintas utilizadas nessa arte são geralmente naturais, ou seja, são feitas de plantas e frutos. O jenipapo é o fruto mais utilizado para fazer tinta. Os índios as utilizam para escurecer a pele, enquanto o urucum, por sua vez, dá o tom vermelho. São as mulheres que pintam os corpos, cujos desenhos carregam um valor simbólico, visando retratar um momento ou um sentimento específico. Ok? Falamos do trançado, da cerâmica, da pintura corporal, agora vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta, que é a comida. Quem é que não gosta de comer? Vamos lá? Então, a culinária indígena, ela é formada de frutas, verduras, legumes, raízes, carne de animais caçados na floresta, capivara, porco do mato, macaco e etc.
peixes e cereais. Eu trouxe algumas imagens aí para vocês verificarem. Então, essa culinária é bem diversificada e principalmente saudável, que não vão prejudicar o meio ambiente. Quais são esses pratos típicos da questão da culinária indígena? Vamos ver? Pratos típicos da culinária indígena: tapioca, espécie de pão fino feito com fécula de mandioca, que eu adoro. O pirão também, quem é que não gosta de um bom pirão com uma farinha d'água, né? Caldo grosso feito de farinha de mandioca e caldo de peixe, adoro. Pipoca de beiju, espécie de bolo de formato enrolado, feito com massa de farinha e mandioca. Os olhos e as mentes intelectuais da humanidade começaram no século XX a reconhecer os povos nativos como culturas diferentes das civilizações oficiais e vislumbraram contribuições sociais e ambientais deixadas pelos guerreiros que tiveram o sonho como professores. Mas a maior contribuição que os povos da floresta podem deixar ao homem branco é a prática de ser um com a natureza interna de si. A tradição do sol, da lua e da grande mãe ensinam que tudo se desdobra de uma fonte única, formando uma trama sagrada de relações e inter-relações, de modo que tudo se conecta a tudo. O pulsar de uma estrela na noite é o mesmo que o do coração. Árvores, serras, rios e mares são como um corpo, com ações interdependentes. Esse conceito só pode ser compreendido através do coração, ou seja, da natureza interna de cada um. Quando o humano das cidades petrificadas largarem as armas do intelecto, essa contribuição será compreendida. Nesse momento, entraremos no ciclo da unicidade, e a terra sem males se manifestará no reino humano.